Em Farroupilha, muitos cães são abandonados em vias públicas. Tem sido comum as pessoas largarem seus animais em estradas, no interior, abandonarem também na zona urbana e nos bairros da nossa cidade. Também tem sido comum muitos cães serem atropelados, um problema que está chamando muito a atenção. Por isso, a nossa entrevista do dia hoje é com a presidente da ARCA, Associação Regional de Conscientização e Cuidados aos Animais aqui de Farroupilha, Carla Dalmagro. Carla, nossas ruas, locais públicos, sempre com muitos animais, tem aumentado o número de animais e cachorros abandonados. É um problema que preocupa a ARCA? A gente fica muito triste, inclusive, em tocar nesse assunto de animais abandonados. Vem crescendo muito. As pessoas, não sei se por o animal crescer ou por não querer mais realmente ter o compromisso do animalzinho, acaba largando. E vem crescendo muito em Farroupilha isso. E o que chama a atenção também é de que em alguns dias do mês a quantidade de animais que são abandonados é mais frequente. As pessoas acabam largando os animais e esses animais ficam com fome, vão arrebentar saquinhos de lixo que estão nas lixeiras e acabam causando transtorno público, né? Com certeza. Assim, ó, a cidade acaba ficando triste porque a gente que gosta de animais e tem os da gente em casa, acha muito triste ver os animais na rua. A cidade, como você mesmo falou, os lixos virados, com fome. É bem triste ver esses animais na rua. Qual é a posição da ARCA frente a esse assunto? É um problema que compete ao município? A construção de um canil municipal seria a solução? Ou a solução não passa por esta situação? Não, na verdade, assim, ó, um canil municipal, no momento, eu acho que realmente não seria interessante em Farroupilha. O que eu vejo é a conscientização de castração. Isso seria uma maneira correta de sanar o problema. Porque, na verdade, canil envolve muitas pessoas para cuidar de um canil, para ter esses animais adequadamente acomodados, né? Por enquanto, a questão estaria mais na conscientização das pessoas. Exatamente, as pessoas, o responsável pelo animal. É tão fácil hoje em dia tu dar um ato de carinho para o teu animal, castrar ele, tirar ele da rua, ficar com ele em casa e castrar, tu resolve o problema. Existe também uma segunda opção hoje em dia, que é o anticoncepcional. Mas o correto mesmo, que é para a pessoa fazer e não ter mais o problema, é a castração realmente. E de que forma a gente poderia explicar este abandono crescente de cachorros, sobretudo aqui em Farroupilha? As pessoas acabam não gostando mais do animal e acabam, em função disso, abandonando esse animal numa via pública, Carla? Não, na verdade, eu acredito que não é, às vezes não é nem por não gostar. Eu acredito que às vezes a pessoa vai até o local, adota um animal, leva para casa, ele é pequenininho, é engraçadinho, o animal vai crescer. Certo. O animal vai crescer, o animal vai querer ter um espaço melhor. Na primeira brincadeira de aprontar em casa, de roer alguma coisa, ou de estragar, ou crescer de tamanho, muitas vezes, este é o motivo, às vezes, do animal voltar para a rua. E um animal na rua também é sinônimo e motivo de preocupação, porque é um meio de transmissão de doenças, né? Exatamente. O animal na rua, ele pode estar transmitindo raiva, tem um problema de leptospirose, que também ele pode estar passando, né? Que ele adquire, né? Da sujeira, do lixo, enfim, que ele vai mexer, e é transmitido também. Então, envolve sim. Eu acho que o problema de animal abandonado é um problema social mesmo. Todos nós deveríamos ter um pouquinho de respeito quanto ao animal abandonado e tentar ajudar da maneira que pode, de não deixar abandonar, esse abandono crescer muito, da maneira que está crescendo, né? Até porque, por exemplo, um cachorro, se não controlada a natalidade de uma cadela, por exemplo, ela acaba gerando muitos cachorrinhos, né? Nossa, é impressionante, o número é alarmante mesmo. Então, por isso que eu digo que a única maneira realmente da gente conseguir resolver ou sanar um pouco esse problema é a castração, não existe outra maneira. E a castração é um procedimento que custa caro para os proprietários, para os donos desses cachorros?
Na verdade, assim, para muitas pessoas de baixa renda, eu acredito que sim, que é um procedimento caro. Em média, vou dar um exemplo aqui, Leandro, para as pessoas terem uma noção. Uma fêmea, aproximadamente 10 quilos, em média, hoje, custa em torno de R$ 200 uma castração. Né? Então, realmente, é um valor que, para pessoas de baixa renda, eu concordo que seja um valor alto, né? Mas é a solução do problema, é a solução. Então, até eu gostaria de falar para as pessoas que a Arca se propõe até a ajudar num auxílio castração para essas pessoas de baixa renda. Né? Então, por exemplo, uma castração que custa, em média, R$ 200 de uma fêmea, fazendo por intermédio da associação, eles vão gastar R$ 100. A metade do valor. Isso, para pessoas de baixa renda, eu falo. Claro, famílias necessitadas de baixa renda, né? Isso, até entre em contato com a gente, que a gente dá o auxílio, explica como é feito, né, o cadastro, e a gente ajuda na castração. Até porque o cachorro, quando ele acaba perambulando pela rua, como a gente diz, ele está na rua, daqui a pouco ele vai atravessar uma rua, vem um carro, atropela, mata. E tem ocorrido também alguns casos assim em Farroupilha, né? Sim, a semana passada, por exemplo, a gente teve que recolher um animalzinho que foi atropelado. Foi atropelado e ficou na rua mesmo, ficou, né? Exposto. Exposto ali, ele não conseguia nem andar direitinho, ele estava se arrastando na rua. Assim, é uma cena horrível de ver. A gente sofre muito e a gente, graças a Deus, conseguiu recuperar esse animal. Hoje ele está bem, inclusive já foi até adotado. E esta questão do abandono de animais, de cachorros, ela acontece mais no centro da cidade, bairros, o interior, ou é até certo ponto performance na cidade de Farroupilha? Não, Leandro, na verdade, assim, no centro tem. A gente vê, a gente andando por aí, a gente vê. Mas os casos mais críticos mesmo é nos bairros. Nos bairros. Lá, assim, a gente vê uma população crescendo muito, muito, muito. Sim. E isso deixa a gente muito preocupado. E muitas pessoas estão adotando esses animais que são abandonados, mas talvez o número de adoções não é tão grande como o número de abandonos, né? É verdade, é verdade. É muito animal sendo abandonado e vamos dizer assim, às vezes vai um animalzinho só num dia. E abandonam 3, 4 num dia, às vezes até 5 ligações a gente recebe por dia de animal abandonado. A Arca também não tem condições, daqui a pouco aquela pessoa que não gostaria mais de ter aquele animal, a Arca não tem condições de recolher e de ficar com aquele animal, né? Infelizmente, Leandro, a gente não tem estrutura para isso, a gente não tem como recolher, muitas pessoas ligam para a gente para recolher. Então, mas nós não temos canil, não existe em Farroupilha também, nós não temos estrutura, não temos pessoas que se prontifiquem a cuidar e para isso tudo teria que ter, um gasto muito grande para isso. Infelizmente, não está, a gente, como é um trabalho voluntário, a gente não está conseguindo fazer isso, né? O que a gente poderia deixar para os telespectadores da TV 14 como orientação é a questão da responsabilidade. Quem é proprietário de um animal, seja responsável por esse animal, né? Exatamente, é o que a gente pede. A gente não obriga ninguém a adotar um animal. Quando a gente faz as feiras ou quando a gente anuncia nos veículos de comunicação que tem animais para doação, a pessoa que se prontifica a ir lá a adotar um animal, ela já tem que estar preparada. Que esse animal ele vai ter em média 15 anos. Então ela tem que se comprometer de ajudar esse animal, esses 15 anos. Uma vez por ano, por exemplo, levar no veterinário, comida, amor e carinho também, que eles adoram isso, né? Então eu acho assim, primeira coisa é conscientização. Eu quero realmente adotar um animal, eu tenho condições de fazer isso, eu posso, aí eu vou lá e faço. Agora, no impulso, ir lá, adotar e depois de 2, 3 dias abandonar, isso é muito cruel. É verdade. Obrigado, Carla Dalmagro, presidente da Arca, Associação Regional de Conscientização e Cuidados aos Animais, aqui de Farroupilha, conversando conosco sobre o problema que está na cidade, o abandono de cachorros, de gatos, de animais. E os proprietários, os donos dos animais, têm que ser responsáveis.
Se você tem um animal de estimação, um animal em sua casa, seja responsável, assuma a sua parte e cuide desse animal. Olha, tem várias alternativas para evitar daqui a pouco a proliferação, filhotes, enfim, que aquele animal acabe procriando. Procure uma delas e procure ser responsável. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato.